Para gravar. Estamos gravando. Dúvidas? Perguntas? Ok. Aconteceu o que acontece todo semestre. Acho que a frequência cai à medida que a gente avança. Eu não sei se os alunos perdem interesse, porque a matéria é muito chata, eles vão ficando cada vez mais desesperados. A matéria, o professor, ambos, muito chato, vão ficar cada vez mais desesperados, ou chegam à conclusão que talvez eu não seja tão bravo. O leão é manso. Falamos de leão na aula passada. Aproveitar, então, uma pergunta para vocês que estão, para quem está aqui, né? Temos, acho que, 11 alunos, na verdade, 10. Que a contagem total 12, eu sou uma das pessoas, mas quando começo a apresentar, o Google conta a apresentação como se fosse um usuário. Curiosidade. Vocês teriam interesse em ouvir assim, dicas para melhorar o inglês, ou sugestões, ou não? Bom, se ninguém falar que tem interesse, eu vou assumir que não é. Se ninguém falar que tem interesse, assumirei que não há interesse. A pergunta da Beatriz. Como assim? Boa pergunta. Como assim? Vamos lá, que aconteceu alguma vez, muitas vezes, lecionando curso online, que eu alertei para os alunos, talvez para alguns alunos já soubessem, mas parece que para alguns as dicas foram úteis, coisas que você pode fazer para melhorar o seu inglês. Né? Por exemplo, uma delas que eu falei, alertei para as pessoas, olha, hoje em dia você pode entrar no YouTube, pegar, se não ao vivo, mas você acha, vezes, trechos de programas de noticiário, Fox News ou CNN em inglês, e usualmente, às vezes tem até aquele recurso do closed caption, que é a legenda em inglês, então às vezes você consegue ouvir alguma coisa em inglês, mas não consegue ouvir muito bem. Quer dizer, tem alguma dificuldade. Você escuta, mas tem alguma dificuldade. Entende parcialmente, às vezes ter a legenda em inglês te ajuda a melhorar o inglês. Outra coisa, falei de alguns sites que eu gosto de pegar as notícias sobre Estados Unidos e Europa. Assim, por exemplo, acho que você quer se informar sobre o que está acontecendo no mundo, uma péssima opção, se você gostaria de saber o que está acontecendo no mundo, é você ler veículos como Globo, Folha de São Paulo, Veja e similares. Não acho uma boa opção. Então, inclusive, acho que tem uma vantagem. Usualmente, pessoas como os senhores têm sempre algum interesse em se manter informado sobre o que está acontecendo no mundo. Pessoas como você diz, estudantes universitários, mesmo que você não acompanhe ativamente as notícias, eu acordo de manhã cedo para o que eu tenho que fazer, ver o noticiário, ler o jornal, mas você quer ter, vamos dar parte do seu tempo no dia ou na semana, vendo o que tem quais são as notícias, ou em algum veículo de comunicação, escrito, falado. Então, acho que, por exemplo, então, às vezes o tempo que a gente aloca para informar, ao invés de se informar em fontes em português, às vezes é uma boa se informar em fontes em inglês. A qualidade da informação, no meu modo de ver, é muito superior e você também treina o inglês. É isso. Mais ou menos alguma coisa nessa direção. Nessa hora, acho que possivelmente os senhores já sabem, né? A importância que é dominar o inglês para o sucesso profissional, não só o sucesso profissional, para outras coisas também. Então, se houver interesse, no final da aula alguém me lembre disso, tá? Eu respondo. Não, eu não vou dar aula em inglês, Beatriz, de jeito nenhum. Não. Tá? Então, se alguém tiver... não, aqui agora, não. Não. Ok? Perguntas? Não? Então, como eu disse, se alguém tiver interesse nisso, no final da aula me lembra. Então, vamos começar o tópico 2. E fazendo o que eu tinha feito em aulas anteriores, vamos tentar aqui abrir o PDF com as notas de aula. Então, vou ficar alternando entre o PDF
e o software que funciona como quadro. Então, vamos entrar neste tópico 2, índice de preços e inflação. Então, começo colocando a seguinte pergunta: como podemos comparar o poder de compra de R$ 542,39 em janeiro de 2002 com seu poder de compra hoje? Ou seja, eu peguei, mas por que 542,39? Nenhum motivo, simplesmente eu tirei da minha cabeça e coloquei esse número lá, esse valor. Tá? Não tem nada mágico com esse número, tem uma coisa. Não, se eu somar esses números, eu acho a data de nascimento do Alexandre, alguma coisa. Não tem nada disso, simplesmente saiu da minha cabeça. Se esse número tiver alguma propriedade mágica ou interessante, será uma mera coincidência. Então, para quem não quiser ficar falando esse valor fixo, assim, uma quantidade, um valor monetário genérico. Em janeiro de 2002, ele comprava, por exemplo, 5 cachorro-quentes, 10 rolos de papel higiênico, 8 tubos de pasta de dente, 5 quilos de carne. E o que você consegue fazer com esse mesmo valor monetário hoje? Tá? Então, é essa pergunta que você pode interpretar que está sendo colocada aqui. Os índices de preço, colocando de outra forma, servem, dentre outras coisas, para responder a pergunta que foi colocada aqui nesta bolota. Tá? O livro, ao invés de colocar desta maneira que eu estou colocando aqui, ele fala em salário de jogador de beisebol em 1931 e 2010. Então, por exemplo, o jogador de beisebol em 1931 ganhava $50 mil por ano, hoje ele ganha $10 milhões por ano, ou $1 milhão por ano. Está melhor ou pior? Que $1 milhão é muito maior que $50 mil. Opa, peraí, tem quase 80 anos de diferença aqui. E de 31 para 2010. Então, às vezes, $50 mil em 1931, talvez o poder de compra fosse superior a $1 milhão em 2010. Tá? Então, esse é o tipo de pergunta que uma das coisas que o índice de preços faz é que permite realizar comparação de valores, do poder de compra de valores monetários em datas distintas. Perguntas? Então, passando para o próximo bullet, de certa forma, já falei, né? A ferramenta para atacar esse problema é o índice de preço. Ou seja, eu desconheço maneira de atacar, de lidar com essa questão que foi colocada aqui, ou que tem no livro, sem utilizar o índice de preço. Não conheço outra maneira. O livro enfatiza o IPC. IPC é uma sigla para Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos. Um pequeno comentário. Custo a crer que existe um único índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos. Provavelmente existem vários. Assim como no Brasil. Tá? Mas observe assim como a gente fala, observe assim, índice de preços ao consumidor. Então, talvez exista índices de preços que não sejam índice de preços para o consumidor. Outro tipo de índice de preço. Sim, existe. Então, eu digo, assim como nos Estados Unidos, há vários índices no Brasil. Então, os Estados Unidos têm vários índices, o Brasil tem vários índices. Vamos falar mais aqui dos índices brasileiros. Com o nome Índice de Preço ao Consumidor, eu coloquei só a sigla aqui, há pelo menos 3, da Fundação Getúlio Vargas, do IBGE, e, se não falha a memória, da FIP, que é uma fundação de São Paulo, ou do DIEESA, mas há pelo menos 3 índices de preço ao consumidor, possivelmente a mais. E, na verdade, isso só com a sigla, né? A sigla IPC. Porque há outros índices de preço que não têm a sigla IPC, mas são índices de preço ao consumidor. Por exemplo, já que INPC é Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Claramente, é um índice de preço ao consumidor também. Só a sigla que botaram, ou o título que botaram a palavra nacional. Então, em tese, é um índice que seria válido para o Brasil todo. Então, às vezes você tem índices que são, por exemplo, para uma dada cidade, ou para uma região metropolitana, ou para um estado. Tem esse outro aqui, PCA, Índice de Preço ao Consumidor Ampliado. Aí este aqui, Índice Geral de Preços, que aí tem 2 tipos. IGPDI, que é Disponibilidade Interna, IGP, e tem, acho que é OG, que quer dizer Oferta Global. Tem um chamado IGPM, que é baseado no IGPDI.
IPA, Índice de Preço ao Atacado, e INCC, Índice Nacional do Custo da Construção. Então, mas espera aí, você está falando desses índices de preço, mas o que é isso? O que é isso? A gente vai discutir com mais detalhes ao longo da aula de hoje, possivelmente da próxima aula ainda. Mas você pode interpretar de maneira simplificada, não é exatamente isso, mas aqui para a nossa discussão inicial, como se o índice de preço fosse uma espécie de um preço médio dos diversos, de diversos preços na economia. Então, você pode imaginar o seguinte, você define 100 bens, olha para o preço desses 100 bens e calcula uma média, alguma ponderação que a gente pode interpretar, que a gente vai discutir depois. Então, pode interpretar como se fosse um preço médio. Não é exatamente isso, mas como primeira aproximação, podemos pensar como uma média. Tá? Bom, e agora aqui temos quais principais instituições que calculam o índice de preço no Brasil? Fundação Getúlio Vargas, IBGE, FIPE, que é, como eu falei, uma instituição de São Paulo, o DIEESE. E temos aqui no Brasil o chamado Sistema de Meta de Inflação, que o Banco Central do Brasil segue, que não é só no Brasil que esse sistema foi adotado, vários países adotaram, União Europeia, Reino Unido, Nova Zelândia, vários países no mundo seguem adotar esse chamado Sistema de Meta de Inflação. O que é isso? A grosso modo, envolve o seguinte, compete ao Banco Central conduzir a chamada política monetária, que vai discutir mais à frente no curso, falar um pouco mais sobre ela, de forma a fazer com que a inflação atinja uma meta, um patamar estabelecido. O que acontece é que, normalmente, claro que nunca vai ser exato, então tem um intervalo aceitável. Por exemplo, a meta é 4%, com tolerância de 1% para baixo, 1% para cima. Então, tem que colocar a inflação, o Banco Central deveria trabalhar para que a inflação ficasse entre 3% e 5% ao ano. Agora, e o problema que a gente vai ver, uma das coisas que acontece, não necessariamente vai discutir detalhe, mas já fiz para vocês já devem saber. Então, só olhando aqui nessa linha, aqui nós temos 3 IPCs, 4, 5, 6, 7, 8. Só aqui nessa linha, eu listei 9 índices de preço. Aí, pergunta, se um deles falar que a inflação em dezembro, eu vou falar assim, em 2021, não que é assim, quando você olha para o INPC, a inflação em 2020 foi igual a 5%. Será que a inflação do IPCA e do IGP e dos outros também foi 5%? Não. Se acontecer, uma imensa coincidência. E até penso o seguinte, se fosse garantido que, dada a inflação de um índice, 5% dos demais também seria 5%, você nem precisaria ter os outros índices, tá? É claro, se eles vão dar sempre o mesmo resultado, bastaria calcular um deles. Ou apurar, se você preferir. Talvez seja a maneira mais precisa de falar, de calcular. Colocando de outra forma, por exemplo, basicamente, isso envolve o seguinte, escolhe alguns. Como é que funciona o índice? Você define uma lista de bens e você acompanha o preço dessa lista de bens. Como eu falei, a grosso modo, você calcula uma média, preço médio. E a lista de bens varia de um índice para o outro. Então, o que vai acontecer é que, às vezes, um índice vai dar uma inflação de 5%, outro vai dar de 3%, outro vai dar de 7%. Tá? E aí traz, então, para essa questão que eu estava discutindo aqui, do sistema de meta de inflação. Ok, o Banco Central, digamos, tem que colocar a inflação em 4%, admitindo 1% a mais, 1% a menos. Mas qual inflação de acordo com qual índice? Foi definido que o Banco Central tem que trabalhar olhando para o IPCA, Índice de Preço Consumidor Ampliado, que é computado pelo IBGE. Tá? Perguntas? Até aqui. Fala, Beatriz. Desculpe. É um hábito ver o nome Beatriz e falar Bia, mas é... Não, tudo bem, professor, fica à vontade. Eu não entendi sobre... Oi, perdão, fala. Eu não entendi sobre sistemas de meta de inflação. Sistema de meta de inflação, grosso modo, é o seguinte. Quando um país adota o sistema de meta de inflação, o seu Banco Central tem que trabalhar
conduzir o que chama política monetária, que é a gestão da quantidade de moeda e taxa de juros da economia, de forma a fazer com que a inflação atinja um dado patamar, que é a meta. Ok? Então, o que acontece é que, por exemplo, vai ser definida uma meta de 4%, com tolerância de 1%. Então, isso quer dizer o seguinte, que o Banco Central tem que fazer com que a inflação seja maior ou igual que 3%, porém menor ou igual que 5%. O Banco Central tem que trabalhar, conduzir a chamada política monetária, e depois a gente vai ver como é que isso impacta, discutir um pouco como é que a política monetária pode impactar a inflação, de forma a fazer que a inflação num dado período, no dado ano, fique entre 3% e 5%, admitindo-se que seja igual a 3% igual a 5%. Tá? Essa é a ideia. Eu respondi? Pelo que você colocou ali, acho que no chat. Ficou bem claro agora, obrigada. Não. Bom, já que estão falando, é que realmente eu não perdi, quando eu era jovem, que nem os senhores, inclusive eu fui estudar economia também, porque eu gostava de ler o noticiário econômico no jornal. Mas perdi o interesse. Basicamente, de certa forma, há uma certa repetição. Só vim aqui te mandar essa notícia. Ok. Segundo a Agência Brasil, que é uma agência de notícias oficial do governo federal, tá? Você pode olhar aqui nesse parágrafo, se alguém quiser. Desculpe. Setembro de... Recente, relativamente a este ano. Para este ano, o centro da meta é 3,75, ok? Então, aquilo onde eu falei 4% é 3,75. E aqui ele dá o valor superior e inferior. Então, acho que é 1,5 para baixo. Então, no caso do Brasil, na verdade, não é isso aqui, não. Vou botar em vermelho os valores. De acordo com aquela notícia, 3,75 com 1,5, não é isso? Então, limite inferior, 2,25%, limite inferior, 5,25%. A menos que eu tenha errado contra, eu detesto fazer conta de cabeça, que normalmente... Não, essas aqui eu acertei. Ok? Já fui bom de conta de cabeça. Uma das coisas disso é também prática. Você começa a usar a calculadora, os neurônios vão ficando embutidos. Embutidos não. Preguiçosos, vamos dizer assim. Perguntas? Bom, então voltar aqui para final. Estamos quase no final da página 1. Então, tem uma seção no capítulo correspondente do MENC, cujo título é o Índice de Preço ao Consumidor, e eu menciono aqui os procedimentos abaixo, também se aplicam aos outros índices. Então, o que vai acontecer aqui é que o MENC vai mostrar como é que você calcula um índice de preço, como é que você monta o índice de preço, como é que você calcula, e dado o índice de preço, os valores para o índice de preço, em diversas datas, como é que você calcula a taxa de inflação com base no índice de preços em questão. Perguntas, senhores? Não? Então, vamos para o próximo tópico. Como é calculado o índice de preços ao consumidor? Então, a ideia básica é acompanhar o custo de aquisição de uma cesta de bens. Então, lembra, eu tinha falado lá em preço médio. Na verdade, não é médio, é um total de vários bens. Tá? Essa é a ideia. E por quê? Então, essa aí. O diabo vai dizer, o que é uma cesta de bens? Então, assim, uma cesta é uma lista de bens, de bens e quantidades dos respectivos bens. Então, você pega, por exemplo, inclui na cesta 50 bens,
e você especifica quantas unidades de cada um desses bens você vai colocar na cesta. Por exemplo, 2 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 2 dúzias de ovos, 8 tubos de pasta de dente, 4 rolos de papel higiênico, 2 rolos de papel toalha, 3 embalagens de detergente, um pote, uma embalagem de shampoo. Tá? Então, depois a gente fala um pouco mais sobre como você escolhe ou monta uma cesta. Por enquanto, vamos deixar... Só falar. A gente vai acompanhar, caiu do céu, por enquanto, a cesta. Alguém chegou e falou, tem uma cesta de bens. Então, assim, uma cesta de bens, o que é isso? Uma lista de bens, por exemplo, 30 bens, e especificando um número de unidades, ou seja, quantidade para cada um desses 30 bens. Então, aqui, pensa o seguinte, seja X um valor monetário qualquer, por exemplo, R$50, ou até, como eu tinha falado aqui, R$ 542,39. Aí você chama de VT, o preço da cesta de bens. O custo, perdão, não quero falar, tentar evitar falar preço da cesta, para fazer a custo de aquisição da cesta. Apesar de preço não estar incorreto. Por quê? Pensa o seguinte, suponha que eu tivesse falado que a minha cesta tem 2 bens, somente, como o bem que eu gosto, acho que ele vai usar de novo hambúrguer e cachorro-quente, se não me falha a memória, mas eu não tenho nem essa paixão por hambúrguer e cachorro-quente, então eu vou falar bem 1 e bem 2. Então a cesta tem 2 bens, 1 e 2. Aí eu digo, para o bem 1 a quantidade é 4, para o bem 2 a quantidade é 8. Tá legal? Aí eu digo aqui para um dado ano, por exemplo, 2010, mas no ano genérico, T, o preço do bem 1 era 5 e o preço do bem 2, no mesmo ano, era R$1, tá? Qual é o custo de aquisição dessa cesta no ano em questão? Seria 5, que é o preço do bem 1, vezes a quantidade especificada na cesta, 4, mais 1, que é o preço do bem 2, vezes a quantidade especificada na cesta, 8. Então, isso aqui, se eu não estiver confuso, está lá, 20 mais 8, 28. Então, VT igual a 28, ou seja, o custo de aquisição da cesta, composta por 4 unidades do bem 1, 8 unidades do bem 2, com esses preços que eu coloquei, que é 5 para o bem 1, 1 para o bem 2, era 28 na data T. Ok? Perguntas até aqui? Agora, dada uma unidade monetária qualquer, por exemplo, R$100. Se eu pegasse, por exemplo, dividisse R$100 por 4, a resposta é 25, mas é o que menos interessa aqui para a gente, o que eu estaria calculando? 4 não faz sentido, desculpe. 5. Quem é o 5? Lembra? 5 é isso aqui, ó, o preço do bem 1. Na prática, eu estou fazendo essa conta aqui, só para não haver dúvida. Eu estou dividindo R$100 pelo preço do bem. Então, R$100 dividido pelo preço do bem 1 me dá qual é a resposta? O ponto não é que o número é 20, não. O que isso me diz é o seguinte, quantas unidades do bem 1 eu consigo comprar com R$100? Por acaso, a resposta é 20. Tá? Então, você pega um valor monetário qualquer, divide pelo preço de um bem, você tem como resposta... Isso mesmo que você escreveu. Quantos você pode comprar? Quantas unidades do bem você pode comprar? Tá? Então, agora, se eu pegar um valor monetário genérico, conforme mencionei nas notas de aula, e fizer essa X, e fizer essa conta aqui, o que eu estou calculando? Quantas unidades da cesta eu poderia comprar com X reais na data T. Ok? E é inclusive isso... Então, desculpa, perdão. Até eu falei. Está escrito aqui. V sobre XT, quantidade de cesta que é possível comprar na data T com a quantia X. Olha, aqui eu escrevi preço, eu deveria ter colocado custo de aquisição. Vou tentar usar mais a expressão custo de aquisição da cesta, tá? Então, o preço da cesta, ou quanto você gastaria para comprar a cesta. Inclusive, é isso que você utiliza na prática, essencialmente, tem uma pequena diferença, que não é exatamente isso, para responder essa pergunta aqui. Você pega esse... Estava aqui no começo da discussão.
Você define uma cesta de bens, vê quantas cestas você comprava em janeiro de 2002 e vê quantas cestas você compra hoje. E aí você tem a comparação de poder de compra em janeiro de 2002 com o poder de compra hoje. Tá? E mais à frente a gente vai fazer essa conta com mais detalhes. Mas então, voltando aqui, já para a página 2, a ideia, o que na prática o índice de preço ao consumidor faz, ele é acompanhar o custo de aquisição de uma cesta de bens. Você escolhe uma cesta, ela fica parada, ela não muda, e você vai acompanhando o quanto de dinheiro, os valores necessários para comprar a cesta, período a período. Data. Aí alguém quer fazer uma pergunta? Perguntas? Não? Então, passar para o próximo boletim. Procedimento de cálculo. Tem 5... cálculo, já deixar claro, a taxa de inflação. Tem 5 passos. Você define uma cesta. Definida a cesta, aí vai para o passo 2. Coleta o preço de cada componente da cesta. Aí o próximo, passo 3. A cesta está dada, agora você tem os preços, você calcula o custo de aquisição da cesta. Passo 4. Escolhe um ano base, assim que nem a gente tinha no PIB. Escolhe um ano base e calcula o índice de preço. Aí depois aqui tem uma fórmula aqui. Já a gente vai discutir. Aí, feito isso, você tem o índice de preço na mão. Com o índice de preço na mão, você pode fazer o 5, que é o cálculo da taxa de inflação. Vamos lá. Vou voltar agora para o topo da lista e discutir cada passo com mais detalhe. Definir a cesta. Basicamente, você lista lá. Bem, vai ser esse, eu vou colocar na cesta esses bens aqui. Esse. Bem, Tem uma lista lá. 50, 500, 1.000, 2.000 bens. Além disso, você especifica a quantidade de cada um desses bens. Bom, agora, mas o que eu coloco lá? Que nem um Menkel, um hambúrguer e cachorro-quente? Não, para isso é feito um levantamento. Inclusive, é uma das razões para a gente ter vários índices de preço. Por quê? O que se faz é o seguinte, você define, por exemplo, uma faixa de renda, por exemplo, até 5 salários mínimos. E aí é feito um levantamento do que uma família que tem uma faixa de renda até 5 salários mínimos consome ao longo, tipicamente no mês. Então, você calcula o que seria uma cesta que seria representativo uma média do consumo das famílias com renda até 5 salários mínimos. Evidentemente, provavelmente não deve ter nenhum índice que olha para todas as famílias com renda até 5, ou tenta olhar para todas as famílias com renda até 5 salários mínimos. Ficaria surpreso. O que provavelmente acontece é o seguinte, define a renda até 5 salários mínimos e faz o que? Levanta uma amostra. Vocês já devem ter ouvido falar em amostra, mas possivelmente não discutiram formalmente isso. Discutiram? Acho que não, né? O que vocês acham de dar uma dica? Então, vamos lá. O problema que tem aqui, então, vamos lá. Então, tem o ponto aqui, um ponto importante. Por exemplo, os alunos que fazem economia discutem isso, os que fazem estatística, evidentemente, também, o pessoal da engenharia, nas ciências sociais discute mesmo. Mas a ideia de amostra é uma ideia relativamente simples, gente. Porque, veja bem, isso vem da área de probabilidade estatística. O que você está falando? Por exemplo, daqui um exemplo que todo mundo conhece. Pesquisa eleitoral de intenção de voto. Importante aberto, inclusive, quando está chegando a época da eleição, né? Os meses que antecedem, semanas que antecedem a eleição. O que os institutos estão tentando fazer? Eles estão tentando antecipar ou sinalizar, usa a palavra que você quiser, o resultado de uma eleição. Vamos pensar, eleição presidencial. Bom, qual seria a melhor maneira de fazer isso? Seria uma boa maneira, quer dizer, boa no sentido de que seria mais confiável. Um instituto de pesquisa, por exemplo, Datafolha, Ibope, tem um mais novo, até o Paraná Pesquisas, contactassem todos os eleitores que vão votar pela eleição presidencial. Um número relativamente grande, né?
Quantos eleitores o Brasil teve em 2018? Alguém lembra? Devia ter mais de 100 milhões, que se não me falha a memória, o Jair Bolsonaro teve, acho, 58 milhões de votos, acho que não chegou a 60 milhões, e 55%, não foi? Ou eu estou confuso? Acho que foi isso mesmo, professor. Isso. Então, o Brasil, então, pessoas que votaram no segundo turno em 2018, mais de 100 milhões aproximadamente, mas não tenho certeza. Isso, e tem gente que está qualificada a votar, ou seja, eleitor que não vai lá votar, né? Então, assim, imagina. Aí qual é o problema que se desenha para o Instituto de Pesquisa? Essencialmente, é muito caro contactar os 100 milhões. Só o tempo e o custo que é ser para um Instituto de Pesquisa conseguir contactar os 100 milhões de pessoas, e mesmo conseguir se contactar, mas não quero participar, não vou responder, não enche meu saco, não quero saber disso, o voto é secreto. Tá? Então, o que os institutos fazem? Eles fazem uma amostra, eles contactam 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, perguntam em quem elas vão votar e divulgam o resultado desse levantamento. O que eles fazem, eles fazem uma amostra do eleitorado. Esse é o procedimento, se for pensar, é a coisa mais comum que tem ou na área de estatística, levando em conta que muitas vezes você quer obter uma informação, você tem uma informação sobre uma dada variável de interesse, mas é muito caro você levantar de forma absolutamente precisa ou mais próxima, ou tentar chegar próxima da definição da variável. Por exemplo, quero calcular a estatura média dos brasileiros. Como seria feito isso? Uma maneira é sair cavucando, pegar um exército, na prática, um bando de gente com fita métrica na mão, e essas pessoas saem andando por aí medindo os brasileiros. Vai tomar muito tempo, né? Outra maneira é dar um jeito de aferir a altura de 1.000, 5.000, 10.000 brasileiros, e com isso, aí o que vai ser sair da média, aí calcula a altura média desses brasileiros da amostra e usa o resultado da amostra como se fosse o resultado verdadeiro. Colocando de outra forma, é que muitas vezes algumas informações que você gostaria de levantar ou de ter é impossível, você não tem muito caro levantar a informação precisa, então você utiliza esse procedimento de fazer uma amostra. Você, basicamente, inclusive os termos estatísticos são população, que seria todos, e o subconjunto da população, que se você vai consultar, ou auditar, ou pesquisar, é a amostra. Tá? Aí tem uma discussão de como é que se a amostra é boa ou não, que você pode, por exemplo, se você você quiser fazer um levantamento, renda média no Rio de Janeiro. Aí então vou fazer uma amostra, vou pegar uma lista telefônica e telefonar para as pessoas que moram na Avenida Vieira Soto. Péssima amostra, porque nós sabemos que a padrão de renda na Vieira Soto é muito mais alto que no resto do Rio de Janeiro, ou se não em todo o Rio de Janeiro, e a maior parte do Rio de Janeiro. Então, o objetivo de apurar a renda, essa amostra seria, evidentemente, teria um viés. Tá? Então, não é assim que deveria ser levantada a amostra. Mas, voltando ao que interessa aqui para a gente. Então, possivelmente, que a gente está falando de índice de preço, possivelmente levanta uma amostra, a entidade que vai apurar o índice de preço contacta, por exemplo, 100, 200, 500 famílias com renda até, que eu tinha falado, 5 salários mínimos, na faixa que você tem interesse em você está tentando construir o índice de preços, e tenta levantar quais são os gastos da família. Usualmente, quanto maior a amostra, melhor, e usualmente, quanto maior a amostra, mais caro vai ser o seu levantamento, mais recursos terão que ser alocados para isso. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para a discussão do índice de preço. Definir a cesta. Você vai estabelecer quantidade de uma lista de bens e quantidade para algum bem. Como é que isso é feito? Define uma faixa de renda, contacta algumas famílias que caem naquela faixa de renda, tenta fazer um levantamento do que elas consomem,
e aí define o que seria uma cesta representativa para aquelas famílias. Por exemplo, olha, para uma família de 1 a 5 salários mínimos, eles têm gastos com tanto de passagem de ônibus, tantas viagens de ônibus, tantos de botijão de gás, por exemplo. Então, aí, dependendo, às vezes, da renda, o gás, imagino que todas as famílias urbanas no Brasil, são quase todas, estamos correndo um pouco, que não seja muito baixo, consomem gás. Mas dependendo da renda, pode, pelo que eu sei, no Rio de Janeiro, o grosso daquilo que chamam, que não é da chamada habitações formais, fora daquilo que nós chamamos de comunidades, tem gás encanado. Tá? Ok? Então, basicamente, se você estivesse fazendo então, um levantamento para famílias com renda, digamos, de 20 a 30 salários mínimos, ou digamos, acima de 30 salários mínimos. Então, basicamente, é um pessoal que mora em local, usualmente você pensa que vai morar em local que tem gás encanado, então o preço do gás que você vai colocar é o gás que chega da SEG, agora mudou de nome, antigamente chamava SEG, Companhia de Gás aqui do Rio de Janeiro. Então, o pessoal com renda mais baixa possivelmente vai querer colocar o preço do botijão de gás. Tá? Então, tem todo esse tipo de questão que tem que ser olhado na hora, de questões que tem que ser, tipo de questões que tem que ser levadas em consideração na hora que está definindo uma cesta. Aí, bom, de tudo isso, definiu a cesta, especificou a quantidade, então, por exemplo, um botijão de gás por mês, 60 passagens de ônibus, tá? Coisas desse tipo. Então, às vezes, para família de renda mais baixa, você coloca passagem de ônibus. Para família de renda mais alta, você vai botar, ao invés de passagem de ônibus, você vai colocar aquele... o pessoal usa muito carro particular para transporte, eles não pegam ônibus. Então, vamos, ao invés de colocar, a gente coloca o preço da gasolina e tarifa de táxi, ou Uber, alguma coisa assim. Tá? Perguntas? Bom, então, definida a cesta, e as quantidades estão fixas, o que você tem que fazer é coletar o preço de cada componente da cesta. Então, os índices de preço são calculados mensalmente. O MEC, nos exemplos que ele dá, ele usa ano, mas deveria ter esse número só do mês, que são calculados mês a mês. Então, basicamente, ao longo do mês, os institutos de pesquisa, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, eles mandam pessoas na rua, ou nos mercados, ou, se não, por via internet, por telefone, fazer levantamento de preço. Uma das coisas que acontecia antigamente, não sei se ainda faz, é que basicamente a gente que ia ao supermercado ficava anotando o preço do tomate, preço do arroz nos supermercados. Tá? Então, são feitos vários levantamentos ao longo do mês. Aí, agora que você tem encerrado o item 2, você tem a informação sobre os preços, as quantidades estavam dadas, você calcula, como a gente fez num exemplo que eu tinha aqui até agora pouco, talvez você trazer de volta, como foi feito aqui, ó. Ops, desculpa, era nessa linha aqui. Realizei isto aqui, ó. Quando a gente calculou custo de aquisição da cesta, só que não são só com 2 bens. Um número muito maior. Tá? E aí, você escolhe um ano base. Mas aí, escolher o ano base está colocado aqui como se fosse algo independente de definir a cesta. Na verdade, o meu entendimento, até onde pouco eu sei disso, acontece conjuntamente. Que, veja bem, vocês definir a cesta, que envolve, na prática, fazer aquele levantamento do padrão de consumo das famílias, é algo custoso. Então, o Instituto de Pesquisa não vai ficar refazendo isso todo mês. Então, eles definem uma cesta, vão trabalhar com essa cesta por 5 anos, 10 anos, por um período. E, usualmente, o momento que eles definem a cesta também é o período base. E aqui ele falou no base, normalmente define, se for no site de PEA, você vai ver lá que fala base, janeiro de 2005. É um mês base, tá? Específica. Então, é no momento que definiu a cesta, olha, aquela cesta era representativa em janeiro de 2005, então isso também vai ser o período base do meu índice de preço. Tá? Então, escolhe um ano base, já está dado, e você calcula o índice. Então, como é que você calcula o índice? B é o ano base, tá? O índice de preços é dado por essa fórmula aqui.
PT que é o índice de preços. VT é o custo de aquisição da cesta, na data T. VB é o valor do custo de aquisição da cesta na data B de base, na data B, tá? Vezes 100. Atenção, não use percentual quando estiver calculando o índice de preço. Não use. Tá? Na taxa de inflação, você tem que usar o percentual. No índice de preços, não. Então, o índice de preços, ele é dado por essa fórmula. É a razão do índice, do custo de aquisição da cesta, na data em que, ao que o índice se refere, sobre o índice de aquisição da custo de aquisição da cesta, na data base, vezes 100. Só para não haver dúvida, esses termos aqui, essencialmente, não são relevantes no seguinte sentido. Eles estão ali só para definir a unidade. Por exemplo, se não tivesse esses índices, qual seria a unidade de índice de preço? Unidades monetárias. Isso aqui, por exemplo, R$50, R$1.000, R$2.000. Então, agora, como você divide um pelo outro, corta real com real, seria algo adimensional. Então, e se não tivesse o 100, o índice de preço na data base seria igual a 1, né? Porque aqui, se você fizer o T de tatu igual a B de bola, essa fração é igual a 1. Se não tiver multiplicado por 100, então o índice de preço na data base seria igual a 1. Então, como eu falei, esses dois sujeitos aqui, eles basicamente só servem para redefinir a unidade. Tá certo? Você pode pensar da seguinte maneira: divido com VB para o índice ser adimensional, não, tá? É como uma escala. Como na última aula, exatamente, isso aí, Beto. E multiplica com 100, os economistas gostam de multiplicar por 100 para o índice ser igual a 100 na data base. Por quê? Não está muito claro para mim. Eu preferia que não tivesse nem isso, mas o fato é que sempre tem. Então, agora, o engraçado é que a gente vai ver mais à frente, o próprio MEC ele vai lá na frente trabalhar como se o índice de preço fosse o próprio custo de aquisição da cesta. Vai ignorar esse denominador e o 100 que multiplica aqui. Isso lá na frente de outros tópicos. Mas aqui, nesse tópico, então, o índice de preços é dado por isso aqui. Tá? Perguntas? Bom, então, senhores, e como é que calcula perdão, aí eu chamo aqui a atenção, PB igual a 100. Sim, você faz o T de tatu igual a B de bola, essa fração aqui é igual a 1. Esta fração aqui é igual a 1. Cancel. Esta fração aqui é igual a 1. Multiplicando por 100, você obtém 100. Então, o índice de preço na data base é igual a 100. Calcular a taxa de inflação. Então, temos uma pergunta do Murilo. Eu fiquei meio confuso no VD. Murilo, o VT, você sabe quem é? Então, faça o seguinte, faça T de tatu igual a B. Então, o V de V, você vai estar calculando o VB, é só isso. VB é o VT para data T igual a B de bola, ou seja, na data base, B para base, tá legal? Ok? Respondido? Bom, acho que sim. Vamos em frente. Ok, vamos avançar, vamos ver o que acontece. Se tiver dúvida, se a dúvida persistir, você levanta a mão, pergunta novamente. Bom, então como é que a gente calcula a taxa de inflação? Taxa de inflação, pura e simplesmente, é a variação percentual do índice de preço. Então, a gente já calculamos o índice de preço para várias datas. Então, por exemplo, quero calcular a inflação da data 1 para a data 2. Eu calculei o P1 e o P2. Tem esses dois índices de preço aqui. Então, o que seria a inflação? Pi é uma letra que os economistas usam para inflação, vou usar com bastante frequência, não é o número Pi, tá? Então, o Pi na data 2 é simplesmente o índice de preço na data 2 menos o índice de preço na data 1, dividido pelo índice de preço na data 1 vezes 100. Tá? Então, lembra, o que é essa fórmula aqui? Isso aqui é a fórmula
Na verdade, desculpa. Isso aqui é a fórmula da variação relativa dos preços, do índice de preços. Então, você multiplica com 100 para ter um percentual, né? Ficar na forma percentual. Se você não olhasse só para a fração, você teria a variação relativa na forma unitária. Tá? Perguntas? Aí eu chamo a atenção que você pode fazer uma álgebra simples, perdão, agora que é algo que eu aprendi recentemente, me dei conta que é possível fazer. Acho que eu já fiz aqui nessa disciplina. E vou fazer mais uma vez. Ok, tem essa fórmula lá nas notas de aula, e eu digo isso que está aqui é igual ao que está na direita, só para não ver, ou seja, isto que eu circulei em azul é igual ao termo que está entre parênteses. Esses dois termos em azul são iguais. Por quê? Ora, propriedade básica de frações, você pode escrever isso aqui. E essa fração aqui é igual a 1, né? Então, só um minutinho, já vi que alguém levantou a mão. Então, você pode escrever isso aqui. Fala, Ingrid. Professor, eu estou um pouco confusa. A forma que a gente está vendo agora, você está abrindo ela. Sim, eu estou explicando por que essa igualdade é verdade. Tá? Sim. É verdade porque isso que está aqui, em circular em azul, é igual a esse outro elemento circular em azul. Esse outro termo. Tá? Só isso. Sim, okay. Olha só, ou seja, que você tem aqui, que isso aqui é igual a isso aqui. Uma álgebra simples. Tá? Perguntas? Responde, desculpa. Já vi que tem outra pergunta. Respondi a sua pergunta, Ingrid? Sim, obrigada. Agora, Beatriz, pode perguntar. Professor, então a gente pode escolher qual equação a gente vai fazer? Pode usar qualquer uma das duas. Ok, obrigada. Eu vou aproveitar e vou perguntar, esse PB é igual a 100, é esse vezes 100 aqui do lado? Não, olha só, o que acontece? A fórmula que a gente tem é essa aqui, ó. Não é? Tem essa fórmula para o índice de preço. Tá? Só para não haver dúvida. Esse T aqui é um subscrito. Isso aqui não é P vezes T, né? Aliás, aqui está. Quando eu escrevi no quadro não está claro? Aqui está bem claro, né? O T é um subscrito, né? Então, isso quer dizer o seguinte, o índice de preço na data T, por exemplo, P de 2010. Então, se T é 2010, então a gente tem P de 2010, T menos 1 seria 2009. Tá legal se estivesse mensurando o tempo em ano. Agora, e B de bola é a data base. Então, se eu fizer T estatu igual a B, o que acontece com esta fórmula aqui? Vou marcar em vermelho os termos que se modificam. Este aqui vira B, não é isso? Este aqui vira B, nada mais muda. Agora, essa fração é igual a quanto aqui? 1, não é? Numerador igual ao denominador. Então, a fração é igual a 1. Vezes 100, 100. Então, da maneira que o índice de preço está definido, ou seja, uma consequência do índice de preço está definido desta forma aqui, uma consequência dessa definição é que o índice de preço na data base, ou seja, o PB, índice de preço na data base, é igual a 100. Eu respondi, Beatriz? Entendi. Obrigada, professor. Eu não tinha chegado a essa conclusão. Ok. Então, vou fazer isso aqui de volta, que eu acho que ainda vou querer usá-lo. Não deixa ali. Aí depois eu menciono aqui
eu digo, fato, podemos substituir o P de pato por V de Vitória, ou seja, o índice de preços pelo custo de aquisição da cesta, nas duas últimas formas, ou seja, desculpa, aqui não, quiser aqui, né? Essa linha que tem PT igual ao primeiro, ou isso, ou também igual a isso aqui. Tá? Pois, aí eu tenho uma álgebra, faço uma álgebra aqui, tá? Já a gente discute essa álgebra. Mas vamos tentar dizer por quê. Por que eu estou querendo dizer? Podemos substituir. Eu estou dizendo o seguinte: você calcula a inflação de acordo com essa fórmula. Aí você acha 5%. Aí você resolve calcular a inflação, avaliar uma outra fórmula. Você também vai obter 5%. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você usou qualquer uma dessas duas fórmulas aqui e achou que a inflação era 5%, e você fizer esta conta aqui, você vai obter 5%. Por quê? Conforme nós tínhamos discutido aqui, o VB e o 100, discutimos, a gente apresentou essa fórmula, só estão ali para redefinir a unidade. Só faz uma redefinição da unidade. E para boa parte das unidades que a gente usa, não vou dizer para todas, que tem algo que o matemático chama de métrica, que aí não seria verdade. Quer dizer, não para todas, para as métricas mais comuns, mas para ter algumas onde isso que eu vou falar não seria verdade, mas para aquilo que nós estamos acostumados a usar no dia a dia, a variação percentual de uma variável, o crescimento, porque é variação da variável, né? Redundância, né? Então, dizer assim, o crescimento percentual de uma variável de interesse não depende da unidade que você está usando para medir. Estou dizendo o seguinte: suponha que eu estou acompanhando o meu peso e concluí que no último mês o meu peso caiu 2%. Aí, se eu, ao invés de eu venha medindo em quilo, eu vou medir em grama, terá caído 2%. Se eu medir em libra, pounds, vai ter caído 2%. Medir em toneladas, terá caído 2%. Tá? É irrelevante. Ok? Meu salário aumentou 5%. Não interessa se você está mensurando esse crescimento em reais ou centavos de reais. Meu salário era R$1.000, cresceu 5%, aí agora cresceu 5%. Aí meu salário era, eu tinha falado 1.000, né? Então vai ser em centavos de reais, 100 mil, seria 10 mil multiplicado por 10, 100 mil, então 100 mil, vai ter crescido 5%, e avaliar novamente centavos, terá crescido 5%. Então, a razão para fins de cálculo da taxa de inflação é irrelevante se você usa essas fórmulas aqui, ou essa aqui, ou poderia também usar essa outra aqui, agora, evidentemente. Tá? Que deveria ser o número 1. Bom, então, isso é uma consequência, então, como eu disse, do fato que, para boa parte das unidades que nós usamos, em particular para essa aqui, é irrelevante para fins de cálculo de crescimento percentual, com qual unidade nós estamos mensurando a variável em análise. Ora, isso, só porque nós vamos fazer aqui uma conta, tentar deixar esse ponto claro. O que eu tenho que fazer? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: você calcular a taxa de inflação com essas fórmulas que tem nas notas de aula que eu coloquei aqui em cima à esquerda, ou com esta fórmula que eu coloquei em azul,
Se você usar um ou outro, você vai obter o mesmo resultado. Então, na verdade, o que eu estou, se for pensar um pouquinho, o que eu estou dizendo, que isto aqui que eu marquei em vermelho é igual a isto aqui. A fração marcada em vermelho à esquerda é igual à fração marcada em vermelho à direita. Tá? Porque na hora que as duas frações forem iguais, esse termo aqui é igual a esse outro termo, essa expressão aqui toda é igual a essa aqui. Tá? Então, minha tarefa é mostrar que essas duas frações são iguais. Perguntas até aqui? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um quadro de desenvolvimento que aqui está. Eu começo pelo lado esquerdo. Aí, o que eu faço? Multiplico numerador e denominador por 100, não, desculpa, ia falar besteira, esquece. Eu uso esta fórmula aqui. Tem um passo intermediário que eu não coloquei nas notas de aula. Uso essa fórmula aqui. Usando essa fórmula, então, eu vou ter o seguinte, esse termo aqui, ó, o primeiro, é então, isso aqui é o PT. Menos PT menos 1, então é VT menos 1. O V na database, vezes 100. Embaixo, VT menos 1 sobre VB, vezes 100. Perguntas? Até aqui? Então, usando as propriedades básicas que a gente aprende na escola, por exemplo, poderia colocar o 100 no numerador em evidência e ficar no frigir dos ovos. O que interessa é que eu posso colocar aqui em vermelho, cortar este termo, sem cortar tudo, posso cancelar tudo sem problema nenhum. Cancelo esses três termos. E aí, o que eu vou ter? Isso que eu vou escrever agora aparece nas notas de aula. Então, esse pedaço aqui no meio, esse aqui eu não escrevi nas notas de aula. Vou ler. VT. Muita fração, às vezes é difícil de escrever. Mas nesse quadro. Já começar escrevendo primeiro o denominador. Pelo menos aqui. Agora aqui é melhor escrever primeiro o numerador. E aí, continuando na linha de baixo, isso aqui. Agora, assim como eu cancelei o 100, eu posso colocar 1 sobre VB em evidência. Ou não. Só que eu não fiz assim, né? Era mais simples. O que eu fiz? Multipliquei embaixo e em cima por VB. Coloco aqui, ó. VB multiplicando. Vou fazer como eu fiz nas notas da aula. Multiplicar a fração, o numerador e o denominador da fração pelo mesmo não muda a fração. Então, aqui vai acontecer, eu vou cancelar, marcar aqui em verde. Este sujeito cancela com este aqui. Olha em vermelho. Este aqui cancela com aqueles outros dois ali, né? E aí eu chego no fim à conclusão que VT menos VT menos 1
Tudo isso é igual a isso aqui, né? Aqui. Ficou meio borrado. Ok? Então, como eu disse, essa fração aqui é igual a esta outra fração aqui. Então, consequentemente, tanto faz se você usa uma dessas duas formas aqui para calcular a taxa de inflação ou usa essa aqui. Então, para fins de cálculo de taxa de inflação, você nem precisa calcular o índice de preço propriamente dito. Você pode trabalhar com o próprio custo de aquisição da cesta. Perguntas? Feito essa discussão teórica, vamos colocar a mão na massa. Ou seja, vamos fazer um exemplo simples, que é o do manual, do livro-texto. Aí o Murilo só vai ter que colocar uma questão justamente que nós vamos fazer agora, Murilo. Um exemplo. Exemplos assim. Definir cesta. Vamos fazer um exemplo aplicando esse procedimento, implementando esses 5 itens aqui. Etapa 1, definir cesta. Aí o Menkel, mais uma vez, disse, olha, 2 bens, cachorro-quente e hambúrguer. Com as quantidades, 4 para cachorro-quente, 2 para hambúrguer. Etapa 2, coletar preço. Então, eu vou essa tabelinha que aparece aqui. Eu quero ter esta tabelinha no quadro. Mais uma vez, recorrer ao recurso do print screen. Apaguei demais. Vou só esse pontinho aqui. Pronto. Então, essa é a tabelinha que tem no final da página 2, com os preços para os anos 2010, 2011, 2012. E vou escrever aqui quais são as quantidades, para não ficar olhando para a tabela, para as notas da aula toda hora. Entendeu? Dar só o quadro. As quantidades são essas aqui. Cachorro-quente, 4 unidades, hambúrguer, 2 unidades. Então, a etapa 3... Então, desculpe. Etapa 1, fizemos, que era definir a cesta. 2, coletar os preços, levantando os preços e os resultados estão aqui nessa tabela. Etapa 3, calcular o custo de aquisição da cesta. Então, lá vamos nós. Então, nessa etapa 3, a gente quer calcular os custos de aquisição da cesta, então, aquilo que eu chamei de V de 2010. V de 2010, aquilo que eu chamei de V, para o ano de 2010. O que vai ser V de 2010? Vai ser 1, que é o preço do cachorro-quente, vezes 4, que é a quantidade de cachorro-quente, mais 2, que é o preço do hambúrguer, vezes 4. Passa não. Vezes 2, que é a quantidade do hambúrguer. Então, V de 2010, se não estiver confuso, é igual a 8. Sim, 8. Tá? Então, certo, tem algo parecido aqui com o PIB, mas lembra, PIB é uma coisa, índice de preço é outra, é o conceito distinto. Mas, assim como no PIB, a gente multiplica preço por quantidade e soma. Tá? Agora, calcular o V de 2011. Preço do cachorro-quente 2, vezes a quantidade de cachorro-quente 4, mais preço do hambúrguer 3, vezes a quantidade de hambúrguer. Então, vai ser 8 mais 6, então V 2011, a menos um lápis da minha parte, é 14. Sim. E vamos lá, V de 2012, vamos pegar o preço do cachorro-quente 3, vezes a quantidade que não muda 4, mais preço do hambúrguer, vezes aquela quantidade 2 que está fixa. Isso aqui é 12, com 8, soma dá 20. Então, aqui estão esses 3 valores, esses 3 itens que eu estou circulando, fornecem a resposta, são a resposta lá para o que você tinha que concluir na etapa 3. Tá?
Perguntas? Etapa 4. Definiu o ano base, o Mencken disse que é 2010. Então, B igual a 2010, o ano base. E calcular o índice de preços. Então, lá vamos nós. P de 2010 vai ser o V de 2010, vezes o VB. Mas VB é V de 2010, porque o B é igual a 2010. Vezes 100, então o P de 2010, senhores, é igual a 100. P de 2011 vai ser V de 2011, dividido pelo V na database, a database é 2010, então estamos falando de V de 2010, vezes 100. E aí tem que fazer, que isso é igual a... Vou pegar agora aqui, 14 sobre 8, vezes 100. E aí, se você fizer uma conta com a calculadora, você vai concluir que isso aqui é 175. Só um segundo, vou pegar minha calculadora. Conferir a calculadora. Exatamente isso, tá? E lembre, atenção, como eu falei, não coloquem percentagem aqui, nem aqui, não se coloque. Ops, aqui tem um erro. Acabei de ver. Aqui, ó. Eu escrevi V, deveria ser P. Vou colocar em vermelho, para enfatizar que eu errei. Tá? Aí tem a... Desculpa, tinha uma pergunta antes no... Já vi que aí... Da Beatriz, por que a primeira seria igual a 100? Eu já vi isso, só um segundinho, Ingrid. Porque, olha só, porque essa fração é 1, Beatriz. Tá? Professor, acabei de entender, desculpa. Tudo bem. Aí agora, obrigado, o Murilo também tinha falado no chat, obrigado, Murilo. Ingrid, qual é a sua dúvida? Ingrid. Ops, Ingrid, então depois você fala. Aí a gente tem que calcular o P de 2012. Não, Ingrid, não estamos escutando. Você está com o microfone fechado, pelo menos parece que está fechado aqui. Parece um botão de microfone fechado. Então, o P de 2012, enquanto a Ingrid vai tentando abrir o microfone, a gente vai fazer a conta. O que é o P de 2012? É o V de 2012, dividido pelo V da database, que é 2010, então estamos falando V de 2010, vezes 100. Então, isso vai ser 20 sobre 8 vezes 100. Então, aí vai concluir que P de 2012 é igual a 250. Só a questão de fazer conta. Basicamente, 2.000 dividido por 8. 250. Aí, a pergunta é, por que não pode colocar a percentagem nos resultados? É a convenção índice, não foi eu que escolhi. Não se coloca. Não pode botar. É assim, por que eu falo que moro em Copacabana? Ou então assim, eu falo, estou em Copacabana, estou em Ipanema, com a preposição em, porém, quando vou falar da Tijuca, estou em Tijuca, ou estou em Barra da Tijuca. Você diz, estou na Tijuca, estou na Barra da Tijuca. Por que usa a preposição em? Num caso, na outra você usa a preposição na... Não sei dizer, é a convenção, a gente tem que usar corretamente. Né?
Então, não se usa percentagem aqui. Ok? Para taxa de inflação é obrigatório o uso do sinal de percentual. Perguntas? Então, a gente volta, lembrando, isso foi a etapa 4. Então, a gente já fez a 1, a 2, a 3, a 4. Falta aqui a 5, calcular a taxa de inflação. Nós vamos poder calcular 2 taxas de inflação. Ah, mas tem 3 anos. Sim, mas só podemos calcular 2 taxas de inflação, porque ele tem que olhar a variação. Tá? Então, se eu tivesse só 2 anos, eu teria se eu tivesse, digamos, 2020 e 2021. Eu só teria uma taxa de inflação, variação dos preços de 2020 para 2021. Tá? Quando eu tenho 3 anos, eu posso calcular 2 taxas de inflação. A inflação do primeiro para o segundo ano e a inflação do segundo para o terceiro ano. 2 inflações anuais, né? Para 2 anos. Então, vamos lá calcular as taxas de inflação. Agora, aqui surgiu um pequeno problema que eu não vou conseguir fazer no mesmo quadro. Então, vou ter que apagar alguma coisa. Alguém se opõe que apague o quadro todo? Ninguém protestou. Ora, ainda temos tempo, ok? Então, só para refrescar a nossa memória, eu ver que o P de 2010 era 100, não é isso? Era o primeiro ano, sim. De 2011 era 175. De 2012, 250. Então, eu vou calcular a inflação em 2011 e a inflação de 2012. O PIB de 2011, que é a inflação, é isso aqui, é preço de 2011 menos preço de 2010, dividido por preço de 2010, vezes 100. Então, o PIB de 2011 é 175 menos 100, dividido por 100, vai ser 75 sobre 100 vezes 100. O resultado, então, é esse aqui. Calcular agora a inflação de 2012. Pedaço de baixo aqui. Inflação de 2012. É o preço de 2012, índice de preço de 2012, desculpe, menos índice de preço de 2011, dividido pelo índice de preço de 2011, vezes 100. Então, inflação de 2012 é igual a 250 menos 175, dividido por 175, vezes 100. Então, isso aqui aí tem que pegar a calculadora. Outras contas que eu tinha feito quando preparei essa nota de aula, 42,9%. Permita eu conferir aqui. Quarenta e 42,8571, arredondando com uma decimal, 42,9. Lembrando que tem essa questão na lista, pode cair na prova, então você tem que usar pelo menos uma taxa, pelo menos uma casa decimal, tem que arredondar. Então, por aqui era, vou colocar até o que eu achei aqui, a resposta era 42,85714,290, o que aparece na minha calculadora. Se botar 42,8 está errado. Isso aí quando arredonda para uma decimal, é 42,9. Tá? Ah, mas professor, você está muito chato. Ops, será que eu estou mesmo? Só para vocês entenderem. No mercado, quando alguém vai trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro, existe convenção
para o número de decimais que vai ser utilizado. Uma época na minha vida que eu fiz essas contas, década de 90, por exemplo, a taxa de juros você tinha que usar 5 decimais. Não é redonda, né? Não é tão simples, não. Imagina uma operação de bilhões de dólares, ou bilhões de reais, uma quantia grande. Ao invés de botar 42,9, alguém coloca 42,8, dá uma diferença considerável. Então, tem que se acostumar a usar, seguir regras, né? Você está lidando com números. E nesse caso aqui, então, para a gente, já estou dizendo, bem mais simples do que acontece se alguém for trabalhar no mercado financeiro. Uma decimal, e arredondando. Aí veio uma pergunta da Ana Bárbara. Para calcular o índice de preço, eu sempre uso o ano anterior? Ou não é essa a regra? Aqui, não veja bem, para calcular a inflação de 2012, Ana Bárbara, vamos ver se eu respondo. Para calcular a inflação de 2012, eu coloquei o preço de 2012, olhei a variação do índice de preço de 2011 para 2012, tá? Então, foi P 2012 menos P 2011 dividido por P de 2011. Porque eu estou querendo calcular a inflação no espaço de um ano. Se eu tivesse colocado aqui P de 2012 menos P de 2010 dividido por P de 2010, eu estaria calculando a variação percentual para o espaço, para o período de 2 anos. E não é isso que o Menkel está fazendo. Mas você pode querer, às vezes você quer calcular a inflação para o espaço de 10 anos. Eu quero calcular a inflação na década de 90. Então, eu pegaria o preço de 1990, o índice de preço de 1990 e o índice de preço de 1980, e calcularia a variação percentual. Seria uma taxa de inflação para um intervalo de 10 anos. Aqui nós estamos, a exemplo do que o Menkel fez, calculando a taxa de inflação para o intervalo de um ano, para o período de um ano. Ou seja, taxas de inflação, todas as taxas de inflação que calculamos aqui foram anuais. Então, até se alguém quiser ser mais preciso, podia colocar 75% ao ano, 42%, 42,9% ao ano. Tá? Respondi, Ana Bárbara? Se nada for falado, a pergunta no então, se a questão for não falar qual é a taxa de inflação, é anual. Fica implícito que é anual, ou no período que os dados que foram passados. O que eu estou querendo dizer? Suponha que eu te desse uma tabelinha como essa, e ao invés de falar que 2010, 2011, 2012 fosse janeiro, fevereiro, março. Aí falasse, calcula a taxa de inflação, fica implícito que é a taxa de inflação mensal. Tá legal? Mais perguntas, gente? Bom, então agora a gente vai entrar... Então aqui tem um exemplo de como... Acabou de fazer um exemplo, como calcular índice de preço, taxa de inflação. Tem uns exercícios desses na lista. Isso é o tipo de questão que pode cair na prova. Até vocês podem olhar as anteriores, tem lá no website. Vou apagar o quadro, ao menos que alguém se oponha. Devo admitir que nem tudo é pior no ensino online. Por exemplo, esse negócio de você apagar o quadro só aperta um botão e apaga é bem melhor do que no ensino presencial, que tem que ficar apagando com um apagador. Centímetro por centímetro do quadro. O apagador tem que varrer todo o quadro. Então, a gente vai entrar na próxima sessão. Problemas no cálculo do custo de vida. Então, por exemplo, nesse exercício, só para com esse número que a gente colocou aqui, fizemos agora, alguém poderia dizer, olha, para a pessoa que está preocupada em comer cachorro quente, hambúrguer, a inflação de 2012 foi 42,9. Ou, se a gente tivesse calculado isso aí usando um índice como um índice do IBGE, então, a inflação no ano foi 42,9%. Então, aí ele concluiria, o custo de vida aumentou 42,9%, como as pessoas falarem desta forma que eu falei agora. Ou seja, via que a inflação foi 42,9%, e o custo de vida aumentou 42,9%. Só que aí o Menkel chama a atenção aqui. Existem alguns problemas nesse procedimento que nós fizemos para avaliar a taxa de inflação ou cálculo da evolução do custo de vida ou do custo de vida.
ele discute 3 pequenos problemas, a primeira, a segunda e a terceiro bullet items, e a conclusão dele é que esses 3 pontos aqui fazem com que os índices de preço, do jeito que eles são utilizados, que essencialmente é isso que nós fizemos aqui, eles tendem a superestimar a taxa de inflação. Por quê? O primeiro deles, tendência à substituição. Qual é essa tendência à substituição? Vamos lá. Como é que você está listando vários bens que tem lá? Você colocou aqui. Você fez o levantamento, aí você pegou só de novo, só 2 bens. Esse aqui você colocou 10 unidades, e o outro bem você colocou 20 unidades. Mas quando você fez o levantamento aqui no ano 1, o nono base, P1 era igual a 5, P2, nono base, era igual a 8. E aí você levanta o ano, os preços mais à frente, aí você observa o seguinte, por exemplo, esse sujeito aqui permaneceu em 5, mas este outro preço aqui, o do bem 2, multiplicou por 3, foi para 24. Tá? Então, observe o seguinte, quando você fez o levantamento dos gastos dos consumidores para definir essas 2 quantidades aqui, os preços, por acaso, eram esses aqui, 5 para 1, 8 para o 2. E aí as pessoas consumiam, a cesta representativa era 10 unidades de um bem e 20 unidades do outro bem. Será que se os preços se comportarem da forma que eu coloquei aqui, ou seja, o preço do bem 1 fica constante, o preço do outro bem aumenta desse jeito, triplica. Será que as pessoas continuarão comprando 10 unidades e 20 unidades? Possivelmente não, né? Então, possivelmente isso aqui vai cair, digamos, de 12. Talvez esse aqui aumente para 15, uma coisa assim. Estou dando um possível exemplo. Então, assim, o que o Menkel está dizendo é o seguinte, que o ponto central, nem todos os preços que estão dentro do índice crescem a mesma taxa. Se você concluir que o índice de preços, a inflação foi 5%, alguns preços cresceram 10%, outros cresceram 18%, outros caíram 1%. Tá? Só um minutinho, Murilo. E, consequentemente, aqueles bens que cresceram, o preço cresceu mais do que os outros, em termos percentuais, os consumidores tendem a se afastar desse bem. Então, por exemplo, o preço da carne subiu muito, as pessoas tendem a comer mais frango. Aí agora o preço do peixe subiu demais, as pessoas passam a consumir menos peixe, mais carne, mais frango. Coisas desse tipo. Tá? Então, o problema é que você calcula a inflação mantendo aquelas quantidades fixas, e se você recalcular essas quantidades período a período, você ia concluir que a inflação seria menor do que aquela que você apura com quantidades constantes. Tá? Então, o fato de você fixar as quantidades e calculando o índice de preço sempre com as quantidades físicas tende a fazer com que você superestime o que seria, entre aspas, a verdadeira taxa de inflação. Tá? Aí o Murilo tem uma pergunta. Murilo? Oi, professor. Se tivesse uma taxa de inflação de 2013 e eu quisesse saber quanto aumentou de 2011 para 2013, como que eu faria? Se tivesse uma taxa de inflação ou tivesse um preço? Taxa de inflação de 2013. Então tá. Digamos que eu tivesse colocado aqui que a inflação de 2013 fosse, digamos, 40% ou 50%. Aí qual é a sua pergunta? Eu queria saber como que calcularia o aumento de 2011 para 2013. Peraí. Não, vamos lá. Se você já tem a inflação de 2013, se você estivesse aqui colocando com esses números aqui. Aí eu chegasse aqui e falasse P de 2013 igual a 50%, tá?
eu precisaria ter calculado um índice de preços para 2013, que a gente não fez, mas faz conta que é o que a gente calculou. Então, eu tenho que saber, eu tenho que saber esse sujeito aqui, essa variável, tem que ter conhecimento dela para eu poder ter calculado essa taxa de inflação. Aí você gostaria de saber qual é a inflação de 2011 para 2013? Isso. Então, permita-me usar aqui um PIMA, deixa eu colocar um chapéu para deixar claro que não é uma inflação anual, uma inflação bianual essa aqui, tá? Você faria o seguinte. O resultado seria a taxa de inflação para o período de 2 anos, de 2011 a 2013. Tá legal? Ok? Uhum. Entendi. Okay. Obrigado. Mais perguntas, gente? Ok. Então, vamos voltar para essa discussão. Então, a gente falou aqui no primeiro problema, tender a substituição. Então, a conclusão é a seguinte. O fato daquelas quantidades estarem fixas faz com que a gente não ignore os ajustes que os consumidores fazem, passam a consumir mais de um bem, menos do outro, quando um preço cresce 10%, outro cresce 2%, outro preço cai. Tá? Então, o fato de a gente manter as quantidades fixas tende a fazer com que a gente superestime a taxa de inflação. Segundo ponto, surgimento de novos bens. Tá? Isso é simplesmente ignorado quando você calcula a taxa de inflação, porque você está trabalhando em quantidades fixas de bens que existiam quando você fez o levantamento do padrão de gasto das pessoas. Então, por exemplo, você fez um levantamento de preço na época que não existia telefone celular. Quando o telefone celular, fez um levantamento de gastos dos consumidores na época que não existia telefone celular. Quando o telefone celular surgiu, a princípio, isso poderia ter um impacto sobre os gastos dos indivíduos, e você não levou isso em consideração. E, na prática, se for pensar um pouco, isso faz com que você tente subestimar a inflação. Por quê? A ideia não é muito complicada, mas aqui a gente tem cadeia 2 ou 3 argumentos. O objetivo é mensurar o nosso cálculo do custo de vida. Tá? Pensa o seguinte, calculando o custo de vida com as quantidades físicas, a gente achou, por exemplo, uma inflação de 50%. Com as quantidades físicas e sem levar em conta que novos bens surgiram. Mas esses novos bens que surgiram, o que eles fazem? Eles expandem as oportunidades de escolha para os consumidores. Tá? Então, sem você levar em consideração o surgimento de novos bens, você conclui que o consumidor se defrontou com uma elevação de 50%. Esses novos bens, a princípio, deveriam fazer com que ele tivesse não tivesse que... Como é que eu vou dizer? Face the burden em inglês lidar com todo o peso dos 50%. Então, veja bem, desculpe, para deixar bem claro aqui. Esse 42,9 surgiu só com cachorro-quente e hambúrguer. A gente calculou, só levando em conta cachorro-quente e hambúrguer. Supõe que ali, em algum momento, de 2010 a 2012, surgiu um sanduíche novo, maravilhoso. Será que faz sentido dizer que, efetivamente, os consumidores tiveram uma piora ou uma elevação no custo de vida de 42,9? Não, é de 42,9 ou menor, porque 42,9 seria a variação do custo de vida se eles só pudessem comprar cachorro-quente e hambúrguer. E para eles apareceu algo novo. Então, eles não podem ter tido uma perda de 42,9% no seu poder de compra. A perda tem que ser essa, no máximo. Desculpa, não pode ter tido uma... A perda pode até ser igual a 42,9, se ninguém quisesse comprar o bem novo. Como o bem que o sanduíche que surgiu. Como surgiu um sanduíche novo e as pessoas estão consumindo, é que, na prática, aquilo foi uma notícia boa para elas. Então, o custo de vida delas não pode ter sido subido tanto quanto a gente apurou aqui nesse índice, nesse cálculo de 42,9.
Perguntas? Terceiro ponto, mudança não mensurada de qualidade. A lógica é a mesma. O problema é que vai praticamente para... Botijão de gás, a princípio, é sempre a mesma coisa, né? Imagina. Água mineral, acho que não tem nenhum avanço tecnológico nisso, né? Coca-Cola, até pelo que eu imagino, acho que é a mesma coisa desde quando eu era criança. Carne também não muda muito. Mas alguns bens estão mudando continuamente. O computador está sempre ficando melhor, celular. E, basicamente, os índices de preço, eles não incorporam essas mudanças de qualidade dos bens. Então, você pode pensar aqui o seguinte, aqui, ao invés de 42,9, tivesse lá dentro, por exemplo, dois celulares, perdão, os dois bens, fossem um celular Android e um notebook da Samsung, por exemplo. Tá? Mas o que aconteceu no espaço de 3 anos? Surgiram novos modelos de celulares, novos modelos de computadores, a qualidade melhorou. Então, para todos os efeitos, eu gosto de pensar assim, a mudança não mensurada de qualidade, que você não consegue incorporar nos índices, essencialmente é como se fosse o surgimento de novos bens. Então, mais uma vez, aquele 42,9% estaria superestimando a perda, a elevação dos preços para os consumidores. Tá? Então, o resultado desses 3 fatores aqui, os 3 tendem a fazer com que os índices de preços, do jeito que eles são calculados, usualmente superestimem o que seria a taxa de inflação com a qual os agentes econômicos efetivamente se defrontaram. Perguntas? Bom, tem um ponto importante que, vejam, aqui, aí eu peraí, então qual é a inflação verdadeira? Não existe. Pensa o seguinte, eu lembro, a gente, quando define, por exemplo, uma faixa de renda até 5 salários mínimos e calcula o que seria uma cesta representativa. Tá? Então, digamos assim, eu olhei para 500 famílias com renda até 5 salários mínimos e montei uma cesta. Que, a princípio, seria o que aquelas 500 famílias consumiram. Pergunta, qual é a chance de que essa cesta que eu e minha equipe de pesquisadores, analistas, estatísticos, economistas, sociólogos, trabalhamos, pegamos os dados de consumo dessas 500 famílias, processamos computador, Excel e outras coisas mais sofisticadas, e está aqui a nossa cesta. Qual é a chance de que alguma dessas 500 famílias efetivamente todo mês compre a cesta que a gente está dizendo que é a cesta representativa? Bem baixa. Então, que uma compre já é baixa. Que todas comprem, então, muito baixa. Né? Colocando de outra forma. Suponha que eu tenho uma prova nessa disciplina e eu digo que a média foi 7. Qual é a chance que um aluno tenha tirado 7? Não é muito alta, mas talvez uma turma de 50, 6 alunos tiraram a nota 7. Mas qual é a chance de que todos os alunos tiraram a nota 7? Baixa, né? Então, penso aqui o seguinte. Aquela cesta representativa, na verdade, ela não descreve de forma perfeita os gastos de nenhuma dessas famílias. Ou de uma ou duas, 10, talvez. Muito menos, eu lembro que essas 500 famílias é uma amostra. Famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, você deve ter, não sei, 5 milhões de famílias, ou 10 milhões de famílias no Brasil. Bom, qual é a chance daquela cesta ser a verdadeira cesta consumida pelas todas as famílias com renda até 5 salários mínimos no Brasil? Então, não é. Não vou dizer que é impossível, mas é excessivamente expressivo. Então, o que acontece? A taxa de inflação, as taxas de inflação divulgadas, a Fundação de Barro, do IBGE, dos índices diversos, no frigir dos ovos, elas são indicadores, médias, para um agente, por exemplo, assim, uma família representativa hipotética, uma família média hipotética, que talvez, muito provavelmente, não é igual a nenhuma família que existe no mundo real. Então, se fosse pensar um pouco, que, na verdade, para cada indivíduo ou para cada unidade consumidora,
Então, quando a gente fala família, na verdade, é uma tradução do inglês do household. Então, essa expressão aqui, que não necessariamente a melhor tradução, não necessariamente é exatamente igual a família, nesse sentido aqui. A melhor tradução talvez seja muito longa, unidade consumidora. Então, por exemplo, uma casa onde mora um casal e junto com eles mora um filho de 20 anos, ele namora com eles, e uma filha de 12 anos. E essas 4 pessoas constituem uma família para esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. Tem um filho mais velho, já com 25 anos, que já saiu de casa. Ele não faz parte da família nesse sentido, que não é uma unidade consumidora. Tá? Então, o household é aquela unidade, aquele grupo de pessoas que vivem na mesma residência, podendo ser ou não parentes no sentido literal da palavra. Tá? Bom, então, vou pensar assim, cada família ou cada unidade consumidora tem a sua inflação verdadeira. Porque, possivelmente, a inflação vai ser distinta. Então, não existe uma inflação que seja a inflação matar. Você não existe um índice que vai te dar a minha inflação verdadeira, ou a inflação verdadeira da Beatriz, da Amanda, e assim vai. Tá? Não existe isso. Perguntas, senhores? Ok. São 10h08. A gente tem só 2 minutos. Esse tópico aqui é pequenininho, mas não dá tempo de cobrir em 2 minutos. Então, a gente começa a próxima aula aqui. Tá? Então, a aula de hoje está parando por aqui. Dúvidas? Não há dúvidas, eu vou interromper a gravação.